Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Elementos, filme dirigido por Peterson, lançamento da Pixar, uma das maiores empresas na área do entretenimento que passa pelo pior momento da sua história. A pandemia acabou trazendo uma grande mudança na Pixar, a partir do momento em que a Disney ela costuma e treina o espectador, o assinante do catálogo Disney Plus, a esperar pela nova animação da Pixar no streaming. No ano passado eles tentaram meio que reformular tudo e levar novamente o espectador fiel da Pixar para o cinema com Lightyear. E veja, Lightyear já tinha toda aquela questão do Buzz, um personagem famoso, carismático, querido da franquia Toy Story, e eles não conseguiram fazer um bom plano para gerar visibilidade nos cinemas. Até a Disney fala, olha, Lightyear foi um sucesso no streaming, mas a que custo? Uma produção de 200 milhões de dólares. Essa estratégia de usar produções da Pixar para enriquecer o catálogo Disney Plus e se tornar um diferencial foi uma estratégia que eu tenho certeza que muitas pessoas da Disney se arrependem até hoje. No caso de Elementos, mais uma produção com custo de 200 milhões de dólares, o que precisaria de qualquer forma um grande retorno no cinema. E se Lightyear ano passado decepcionou, Elementos agora vem com uma marca que é trágica para o estúdio. Elementos teve a pior estreia de um filme da Pixar nos cinemas. Bom, eu confesso que eu não tinha uma expectativa tão grande porque esse diretor, o Peterson, é o mesmo diretor e roteirista de O Bom Dinossauro, que eu considero um dos piores da Pixar. A Disney até montou um plano ambicioso para a estreia de Elementos, passando pelo Festival de Cannes, que se tornou uma estratégia um tanto quanto controversa, quando você tem uma reação inicial mista, e aí você está quase por um mês justamente fazendo a repercussão em cima dessas reações mistas. Muitas pessoas, e eu vi muito disso aqui no canal também nos comentários, a partir dessas reações já começaram a imaginar o seguinte, peraí, junho é um mês de grandes lançamentos, será que vale a pena assistir Elementos no cinema se daqui a pouco está disponível no Disney Plus? Então esse problema de resgatar o público para assistir as animações da Pixar no cinema é algo que a Disney vai enfrentar sem sombra de dúvidas. Por isso que eles vão apelar para grandes franquias, vão apelar para Toy Story, vão apelar para outros sucessos. Quanto a Elementos, eu considero infelizmente um filme apenas razoável que tenta emular na medida do possível toda aquela magia da Pixar e às vezes consegue quando se volta para uma relação entre dois personagens. Curiosamente, de todos os filmes recentes da Pixar, eu penso que Elementos é aquele que mais consegue se deslocar do cenário que seria tão relevante e tão importante também. Qualidade gráfica? Bom, qualidade gráfica é indiscutível. Padrão Pixar, um refinamento gráfico impecável, só aí valeria a pena ver nos cinemas, especialmente se você curte animação. O que me chama a atenção é que nesse período de pandemia, animações como Soul e Luca mereceriam destaque nos cinemas. Foram jogadas para o streaming, como eu falei. E se tivesse que, quem sabe, organizar um pensamento sobre uma animação da Pixar que parece que foi feita pensando em adição de catálogo de streaming, infelizmente eu teria que citar Elementos. Elementos até tem uma questão ambiciosa sobre o que quer discutir a partir de alegorias, mas com desenvolvimento que eu não considero muito satisfatório. Eu realmente fiquei com a impressão de uma narrativa de segunda linha da Pixar, em que você vai tentar descolar uma emoção a todo custo e vai organizar um tipo de filme quanto a desenrolar de comédia romântica que você já viu tantas outras vezes no cinema, mesmo com aquela abordagem mais familiar, já tradicional da Pixar. Então, o próprio diferencial, que seria a animação, seria o refinamento técnico, se torna algo bem mais isolado. E por que eu digo isso? Porque o diretor fala, em entrevistas de forma recorrente até, que ele teve muita inspiração sobre a trajetória dos seus pais, a chegada em um país diferente, a questão também de você lidar com uma cultura diferente e precisar fazer o processo de adaptação. Para uma comédia romântica, essa alegoria me parece um tanto deslocada, em que você tem um segmento na introdução que sim, vai discutir tudo isso, mas que fica depois um tanto quanto escanteado. Aliás, cenários. A Pixar sempre conseguiu fazer animações grandiosas quanto a detalhes, cuidado e elementos, infelizmente, é aquela animação em que os cenários, em que a ambientação não chama tanta atenção. O que chama atenção seria justamente a relação da dupla de personagens principais. Em Elemental City, habitantes de fogo, água, terra e ar vivem juntos. Ember é uma jovem impaciente que trabalha na loja de seus pais. Ela acaba conhecendo Wade, e apesar da aparente incompatibilidade, eles acabam se tornando mais próximos e buscam superar obstáculos para ficarem juntos.
Bom, como eu falei, tem um segmento na introdução que você vai ter uma alegoria quanto à assimilação de uma nova sociedade, de interações diferentes com pessoas diferentes também. Aqui os elementos seriam diferentes, então a princípio até existe um distanciamento. Olha, o elemento do fogo não pode se misturar com o elemento da água, são completamente incompatíveis. Então o filme estimula essa reflexão do começo ao fim, sendo que justamente no bloco inicial que você tem uma perspectiva que busca, quem sabe, né, se alinhar ao mundo contemporâneo. E aí o que o filme ressalta é essa ideia de que fogo e água juntos não combinam, e tentam fazer essa desconstrução de uma maneira leve, bem ao estilo de uma comédia romântica tradicional, em que pessoas de personalidades diferentes acabam se aproximando e se apaixonando. Elementos é mais uma animação da Pixar que tem um design de personagens bem interessante, aí você consegue usar esse design para fazer algumas piadas visuais, da faísca, por exemplo. Faísca, fogo, o perigo, a possibilidade de dano. Da água, que pode representar um grande perigo com inundação. Isso é um tema que é usado, inclusive, para aplicação na narrativa na trama central. Então você vai ter a inundação e aí também a água da lágrima, né? Vai ter toda uma brincadeira quanto a isso. Então, quando você tem questões como essas aplicadas aos personagens, a animação funciona e até tem um desenrolar bem agradável. Só que quando tenta trazer questões sobre o cenário, sobre a própria cidade, aí você nota como não existe aquele capricho que espera de uma animação da Pixar. Falta uma explicação básica sobre a própria vida em Elemental City, que cria esse fluxo mágico da névoa, da água, do fogo e da terra. Enquanto uma árvore caminha tranquilamente, por exemplo, o cenário é composto por uma outra árvore genérica, como se fosse aplicar um Ctrl+C e Ctrl+V de um outro projeto da Pixar. E aí fica a questão: nessa cidade tudo tem vida ou a consciência é aplicada para poucos? Elementos é uma animação que busca por um subplot envolvendo tarefas burocráticas do Wade, do elemento da água, que são completamente rasas e que eu considero até desnecessárias. Só que aí tem um problema. O filme ele não tem uma perspectiva tradicional de vilão, e eu sinto que talvez essa perspectiva clássica de trazer um elemento de ameaça fez realmente diferença de modo negativo. De que o filme ele não consegue criar uma tensão, ele até tenta articular alguma coisa nesse sentido, quanto a ameaça, risco, envolve justamente a loja da família da Amber, mas falta alguma coisa extra, porque parece que o filme ele tá meio perdido em lidar totalmente com a comédia e lidar com essa aproximação a partir do romance. Então você vai ter blocos, o bloco inicial da alegoria, a questão do desenvolvimento da comédia, usando o potencial do design dos personagens, e aí por fim essa aproximação dos elementos. E o fator localização infelizmente nunca é bem explorado, porque a alegoria da experiência de um imigrante funciona parcialmente. Existem vários outros lemas que nós poderíamos marcar como símbolos do filme, como aceitação, desconfiança e superação. Temas lindos no papel, relevantes, só que enjambrados conforme o desenrolar da história. A grande brincadeira daquela coisa dos extremos, né? Do fogo que pode destruir, da água que também pode destruir, só que aí a narrativa promove uma desconstrução para que os personagens consigam então achar o que têm em comum. Então tem aquele teor mais leve também. E aí para conseguir fazer isso existe uma boa trilha sonora, trabalho do Thomas Newman, mais uma vez colaborando com a Pixar. Uma música que é destaque, que é Steal the Show, que é uma música que representa muito bem também toda a dinâmica da narrativa, só que aí eu notei uma grande questão que deixa a desejar em elementos, que é sobre a construção do roteiro. O diretor, ele teve uma boa ideia de trazer essa experiência da vida dele e tentar levar isso para animação. Luca, por exemplo. Luca consegue trazer uma experiência pessoal e aplicar bem numa história. Só que para elementos, além do diretor, que trabalhou em vários outros projetos da Pixar, mas teve grande experiência mesmo com o Bom Dinossauro entre direção e roteiro, você tem 3 profissionais assinando o roteiro desse filme que não trabalharam previamente no cinema, tampouco na animação. 3 profissionais com experiência em séries de TV, especialmente séries de comédia. Então parece que essa alegoria, que para a Pixar poderia render bons debates, boas teorias, ela está muito isolada e depois você tem uma comédia romântica qualquer que falta justamente essa magia Pixar de outras animações que já se tornou tradicional do estúdio, o que é uma pena. Para Elementos, nota 6. Não dá para questionar a qualidade gráfica, uma animação belíssima para assistir no cinema, que você fica encantado com alguns segmentos, com a questão do design dos personagens, da composição visual, apesar da decepção que eu fiquei quanto à ambientação em Elemental City. Elementos, como eu disse
foi um fracasso de bilheteria já na sua semana de estreia. Eu vou comentar mais sobre isso também aqui no canal. E eu acredito que para o futuro a Pixar ela vai precisar apelar para levar o público de volta para o cinema para suas grandes franquias. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!